Bom, a versão do teorema de mudança de variáveis que a gente vai aplicar no contexto de vetores aleatórios é esse enunciado bem grande desse teorema que está no slide. Vamos destrinchá-lo passo a passo. E eu quero que o mais importante que vocês entendam é que, primeiro, esse teorema não tem nada de novo em relação ao que a gente já sabia de cálculo 3. E esse teorema é essencialmente o mesmo do caso de variáveis aleatórias, porém com um pouquinho mais de informação. A filosofia é literalmente a mesma. Então, vou fazer um desenho aqui. A gente tem x, um vetor aleatório em Rm, vamos assumir que ele é contínuo, e ele assume valores em um determinado conjunto de Rm, que eu estou batizando pela letra S, tá? E aqui eu tenho meu vetor aleatório x assumindo seus valores. Eu tenho uma função g que vai de Rm em Rm, função essa que eu estou assumindo ser bijetiva e diferenciável, e eu vou denotar por t a imagem do conjunto S através de g. Então vamos assumir que a nossa função g ela é bem comportada e leva meu domínio esquisito, digamos, numa esfera. Eu chamei aqui de t. E aí, se eu fizer g de x, eu tenho um novo vetor aleatório que assume valores dentro do conjunto t. Ok? Ou seja, ao definir y como g de x, a gente está definindo y1 como se fosse g1 de x, etc., até ym como gm de x. Como eu estou assumindo que a minha função g é bijetiva e é bijetiva, ela tem uma inversa h. Tá? A diferenciabilidade vai entrar em jogo daqui a pouquinho. Então, como ela é bijetiva e possui uma inversa, eu consigo escrever também x como se fosse h de y. Tá? Eu consigo ir e eu consigo voltar. Então, em particular, eu consigo escrever o seguinte: x1 é h1 de y até xm é hm de y. Tá? São os componentes dessa função. Então, a conclusão do teorema é a seguinte. O vetor aleatório y vai ser contínuo também, e a sua função densidade e probabilidade conjunta se relaciona com a função densidade e probabilidade conjunta de x de uma forma bem parecida com o que acontecia com o nosso integrando no exemplo anterior. Tá? Então, se eu quiser calcular a densidade de y, bom, o que eu vou fazer é o seguinte, vamos ver se vocês concordam comigo. Eu vou pegar um ponto y aqui, mas como eu só conheço a densidade de x, eu tenho que, de alguma forma, trazer esse ponto para cá. Tá? Então, eu vou olhar para o ponto x, que vai ser h aplicado em y. Então, para tentar calcular a densidade de y no ponto yzinho, eu vou calcular a densidade de x no ponto correspondente, ao voltar, que é o ponto h de y. Isso não é suficiente, tá? Como a gente já viu no exemplo de variáveis aleatórias, só trocar a variável pela nova variável não é suficiente. A gente tem que levar em conta como que a função g e a função h, consequentemente, distorcem os seus respectivos domínios. E a maneira como a gente conserta essa distorção, lembrando que probabilidades são sempre calculadas por integrais, é a mesma forma como a gente distorce, como a gente corrige distorções no caso de integrais múltiplas, através do jacobiano. Então eu vou multiplicar aqui uma quantidade análoga à que a gente lidou no vídeo anterior, que é esse j aqui. Então, j vai ser o determinante bem semelhante com o que a gente viu no vídeo anterior. Tá? A gente vai derivar a função h em relação às suas componentes, colocar numa matriz e calcular esse determinante. Ou seja, j é o determinante da matriz, cujas entradas são dadas pelo seguinte: dh1, dy1, até dh1, dym, até chegar na última linha, dhm
dy1 até dhm dyn, tá? E, eventualmente, eu vou abreviar a escrita dessa matriz por algo mais compacto, da forma dhi dyj para i e j indo de 1 até n, tá? Bom, esse é o teorema que a gente vai utilizar extensamente para encontrar a distribuição de vetores aleatórios. Agora, no restante dessa aula 14 e na próxima aula 15, a gente vai ver um monte de exemplos de aplicações desse teorema. Esse é um ponto bem central do curso de Cálculo das Probabilidades 2 e um ponto de extrema importância para a probabilidade e para a estatística. A única coisa que ficou faltando a gente mencionar aqui, que é de suma importância, é que essa fórmula aqui de cima, ela é válida desde que você tenha y pertencente ao conjunto T, né? Dado que T é a imagem do conjunto S através da função G, a minha variável aleatória y somente assume valores no conjunto T, tá? E claro que essa densidade ela vale zero fora do nosso conjunto T. Então, quando vocês tiverem que me informar quem que é a densidade de uma função de um vetor aleatório, você precisa me informar tanto a fórmula quanto o domínio, tá? Lembre-se que o domínio faz parte crucial dessa informação.